Ei, começa pra Também faz isso aí direita, de é? fitness. Começa pra direita, é? Olá, Olá, olá. Nós somos o Cajuína com História. A gente vai hoje abortar. Abordar. Nós vamos abordar hoje uma notícia que saiu essa semana, que foi o reconhecimento dos Estados Unidos sobre a primeira embaixada no Estado de Israel. Eu sou o Luiz Felipe. E eu sou o Marciano. Com essa definição, né, com esse... Como é que fala? Como é que os Estados Unidos aceitou a embaixada? Com o reconhecimento da embaixada, isso gerou novamente os ponderamentos, né, as questões sobre o Estado de Israel, e também gerou muitas manifestações na região, né, tanto de pessoas do lado de Israel quanto do lado da Palestina, que é o lado que sofre mais. A gente vai abordar um pouco do que acontece. A gente vai falar primeiramente sobre a formação do Estado sionista, que eu acho que para a gente entender o que está acontecendo, primeiramente a gente tem que entender a história, né? Exato. Agora vai ser o começo. Primeiramente, pessoal, vamos explicar como era a região antes do sionismo, né? Aquela região ali, onde hoje é o Estado de Israel e a Palestina, era do Império Turco-Otomano. Muito antes também já foi do Império Romano, mas isso é uma coisa muito antiga. Era do Império Turco-Otomano e antes da Primeira Guerra Mundial, lá naquela região tinha mais muçulmanos do que os próprios judeus. Não que não existisse judeu naquela região, ele sempre existiu lá, mas era em pouca quantidade. E depois da Primeira Guerra Mundial, aquela região ali passa a ser da Grã-Bretanha, da Inglaterra. A gente vê que tem um cenário que já tem a presença dos judeus, dos muçulmanos e de outras religiões também, né? Isso. Então, assim, o primeiro fundador, assim que é dito do movimento sionista, foi, deixa eu colar o nome dele, Theodor, como é que fala? Herzl. Foi Theodor Herzl, Isso. que ele escreveu o livro que chama O Estado Judeu. Ele foi o líder, o primeiro líder no movimento sionista, foi eleito presidente, e foi aí que se começaram as políticas organizadas em favor da formação do Estado de Israel. Até ali, só o que existia era um território onde conviviam as religiões e pertencia a outros impérios. Sim, afinal, o que é o sionismo? O sionismo, basicamente, prega que deixa eu explicar de outro jeito. No livro do Theodor, ele explica qual que é a fundamentação do sionismo. Segundo ele, os judeus, como nunca tiveram um Estado... Por que você está rindo, Alisson? Theodor, ele colocava no livro dele que o sionismo é basicamente a fundação de Estado para Israel, que era muito necessária, porque os judeus nunca tiveram um Estado físico, né? Nunca tiveram um território reconhecido. E para Theodor, isso é o que gerava todo o antissemitismo, todo o preconceito que se tinha com os judeus, né? Porque os judeus sempre passavam por outros territórios, ficavam com alguns trabalhos que eram menos valorizados. E por isso que para ele a política certa é fundar um Estado e basicamente fundar um Estado no meio da Palestina, no território, na terra prometida para os judeus. Após a Primeira Guerra Mundial, tem a declaração de Balfour, né? Essa declaração ela prevê que se a Inglaterra conseguisse ganhar do Império Otomano, Turco-Otomano, aquela região ali seria também um Estado judeu. Aí teve essa modificação, como a Síria sempre... Teve essa modificação, como a Palestina sempre foi parte de outros impérios, né? Quando, depois da Primeira Guerra, que a gente sabe que teve a partilha de muitos territórios, né? A Grã-Bretanha ficou com o território da Síria. Eles deixaram de fazer parte do Império Turco-Otomano para participar da Síria de novo, eu falei. Eu falo da Síria toda vez. Palestina. E depois da Primeira Guerra, todos nós sabemos que foi partilhado em vários países. E a Palestina fazia parte do Império Turco-Otomano e agora passa a fazer parte a Grã-Bretanha passa a ser a dona da terra. Daí, naquela região, é importante também falar dos pogroms. Pogroms que é o quê? Uma perseguição a certo povo.
Isso os judeus enfrentaram há muito tempo na Europa. Isso também impulsionou que eles fossem voltar para a Terra Prometida. E essa questão gerou muitos conflitos também, porque lá já existia um povo lá, que era o povo muçulmano, estava lá também, não que não existisse judeu lá. Em 1920, o Estado de Israel, o Estado não, ainda não era Estado, o povo de Israel, o povo que era um terço da população judeu, faz uma organização paramilitar chamada de Haganah. Porque todas as declarações que foram soltadas, né? As declarações que foram soltadas tanto pelos ingleses quanto pelos outros países que também apoiavam, eles diziam que não iam fundar um Estado violentamente no território, só que o que aconteceu posteriormente foi de que realmente começou-se algumas organizações militares, iniciando-se com os judeus mesmo, que é o Haganah, foi a primeira instituição, a primeira organização paramilitar, né? E isso que começou a se aumentar a violência, e foi assim que começou a se instituir de fato o Estado de Israel, através da violência, partindo dos judeus que queriam, porque eles já começaram a entrar mais para o território da Palestina, migrar das outras regiões, né? Eles começaram a migrar. Depois teve a questão do nazismo também. Na Segunda Guerra Mundial, você sabe que foi exterminado vários judeus e muitos voltaram para aquela região também, e isso impulsionou mais ainda a violência na região. Aí o que começou a gerar esses conflitos, né? O Estado de Israel foi reconhecido, agora é reconhecido oficialmente, né? Os Estados Unidos reconheceu oficialmente, muitos países não reconhecem Israel ainda como um Estado. Só que o que acontece é que até hoje nós vivemos uma guerra, desde a fundação do Estado de Israel até hoje em dia. Só que o problema principal é porque, como os Estados Unidos têm um interesse de ter controle, basicamente influência na política regional, eles sempre vão investir no exército de Israel, que eles apoiam o exército de Israel, e ao mesmo tempo, né, a Palestina não tem uma força militar. A Palestina não é reconhecida nem como território. Ou seja, a população de lá vive sendo esmagada. Cada vez que Israel pensa em aumentar o domínio, eles conseguem, seja pelo meio dos assentamentos, que a gente está vendo muito na televisão agora, eles vão crescendo de pouquinho e isso gera uma reação dos palestinos. Ninguém quer ter o seu território tomado assim para a fundação de um Estado no meio dele, né? Imagina como é que é o sentimento da população lá. A população tendo o seu território tomado por uma questão religiosa, né? Toda uma coisa toda complexa, né? Vamos finalizar então. Também tem aquela questão também, que é importante abordar, que você ser anti-sionista não significa que você é antissemita, que é um discurso que é muito colocado pela mídia, que quando você critica essa política do sionismo, você automaticamente é um membro antissemita, você odeia os judeus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque criticar o Estado de Israel não quer dizer que você está criticando a religião, né? Os judeus, né? Exatamente. Só que isso foi uma estratégia mesmo que a gente vê na formação do sionismo, foi uma estratégia que foi tida como aplicável, de você, quando uma pessoa criticar o Estado de Israel, você diz que ela está criticando porque ela tem preconceito contra os judeus. E quando um judeu criticar o Estado de Israel, porque sabe que a política é errada, eles tentavam difamar a pessoa, dizer que a pessoa estava maluca ou não tinha conceito da realidade. Pessoal, esse foi só um resumão do que está acontecendo, só para vocês conseguirem, assim, ter mais uma base para conseguir entender as notícias que vão sair agora, né? A gente está acompanhando muita violência que está acontecendo, né? Muitos desses casos, e a gente vai continuar falando tanto sobre Israel e a Palestina, a gente vai abordar a Síria posteriormente. A gente quer fazer bastantes vídeos em relação às notícias da atualidade, né? Para todo mundo conseguir compreender com a história o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso é um grande resumo, pessoal. Em breve a gente vai falar isso de uma forma mais profunda. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like aí no final, ative o sino para receber nossas notificações. E se inscreve no canal e segue a gente no Instagram. Cajuína C História. E divulguem, pessoal. Mande para os seus amigos. Mande para aquele seu amigo que não sabe nada das notícias, que fica assistindo o Jornal Nacional e não entende as coisas. Mande para ele entender a notícia. Tchau, e esse foi o Cajuína com a história de hoje.